Olá, vencedores que querem se tornar mais do que vencedores. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Obrigado porque todas as coisas estão no domínio das Tuas mãos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo aquilo que nele há. Tu és um Deus de princípios, Tu és um Deus que não muda, Tu és um Deus eterno. E o Senhor cumpre com a aliança que o Senhor faz, Tu és Deus de aliança. E a Tua palavra, ela não pode mudar. E a Tua palavra diz que passará céus e terra, mas a Tua palavra não há de passar. Porque Tu és um Deus de palavra, Tu és um Deus de honra. E a terra o Senhor deu para os filhos dos homens. E o Senhor respeita as nossas decisões aqui na terra. Atrai o nosso coração a Ti, para que nós aprendamos a reinar nessa terra, a reinar na nossa vida, nas nossas emoções, a reinar no nosso lar, a reinar onde o Senhor nos colocar. Porque a palavra do Senhor diz que bendito sereis no campo, bendito sereis na cidade, bendito sereis ao entrares, bendito sereis ao saíres. Há uma palavra de bênção para aqueles que escolhem a bênção, para aqueles que escolhem estar com o Senhor. Que todas as manhãs possamos renovar a nossa aliança com o Senhor, porque o Senhor nunca deixará a aliança que fez conosco. Mas por sermos homens, por sermos falhos, podemos quebrar a nossa aliança com o Senhor. Mas que venhamos aprender com o Senhor, que venhamos ter a identidade do Senhor e que venhamos aprender a ter palavra, a não quebrar a nossa aliança, mas a renovar a nossa aliança com o Senhor todos os dias, que é o presente que o Senhor nos dá. Hoje fomos agraciados com esse presente do dia de hoje. Temos saúde, temos o ar que respiramos, temos o sol que brilha sobre nós. Ensina a sermos gratos em tempo. A palavra diz: em tudo dai graças. Ensina-nos a em tudo dai graças. Não permita que muremos, porque o Senhor não gosta das que murmuram. Os que murmuram desonram o teu nome. E não fomos criados para desonrar o teu nome. Fomos criados para honrar o seu nome. E honramos o seu nome quando manifestamos a sua glória aos homens, quando reinamos aqui na terra, quando reinamos na nossa vida, nas nossas emoções. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Mateus 7. Continuação do Sermão da Montanha. O hábito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do seu irmão, e não vê a trave que está no seu olho? Ou como dirá a seu irmão: deixa-me tirar o argueiro do seu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Não deis aos cães coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem e voltando-se vos despedacem. A bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos, buscai e encontrareis, batei-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem
que pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos a conhecereis. Quem entra no reino dos céus? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e corriam os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A autoridade de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Mateus aqui encerra o capítulo 7 falando que as pessoas se admiravam do ensinamento de Jesus, porque Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. O que é ensinar com autoridade? Ensinar como que vivendo, como que falando de mim, como que falando de algo que eu tenho propriedade, que eu tenho experiência, que eu vivo. Não como que contando a história do outro. Porque quando os escribas ensinavam, eles ensinavam como que contando a história do outro. E Jesus ensinava com autoridade. Ele falava com propriedade do que ele estava falando. E outra coisa que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração esses dias, que é para eu falar da palavra de Deus com autoridade, contando a minha história, contando a minha experiência com Ele, não contando o que já passou. Eu posso usar o que já passou como uma referência, mas para trazer a minha experiência que eu aprendi com o que já passou. Porque quando eu ensino só a experiência do outro, eu ensino como os escribas. E para aquele que me ouve não faz sentido. Precisamos ter autoridade para ensinar a palavra de Deus. E essa autoridade é falar da minha experiência, do que o Criador fez na minha vida.
Porque o mesmo Deus que fez na vida dos discípulos, ele faz na minha e na sua vida. Basta querermos. E aí, aqui em Mateus 7 fala da bondade de Deus. Da bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe e o que busca encontra. E ao que bate, se abre. Só não recebemos do Criador quando não buscamos, quando não batemos. E aí me veio à memória a história do filho pródigo. Resumindo a história do filho pródigo, um homem tinha 2 filhos, o mais novo pediu a sua herança, foi embora e gastou tudo que tinha, toda a sua parte da herança. Depois ele voltou e o pai o recebeu feliz. E o irmão que ficou reclamou, falou, eu nunca fui embora e o senhor nunca fez uma festa para mim, porque o pai fez uma festa para o filho que voltou. E o pai respondeu, você está comigo todo dia, você nunca me pediu uma festa. Você não fez uma festa porque você não quis. A casa está aqui, o cordeiro está aqui, está tudo aqui. Você não fez a festa porque você não quis. E aí quando nós ouvimos a história do filho pródigo, nós pensamos que o filho pródigo foi o que foi. Na verdade, o filho pródigo foi o que ficou. Porque o que foi, ele sentiu saudade do pai, ele sentiu saudade da casa do pai e voltou. Ele se arrependeu. E o filho que ficou, ele não se alegrava com a presença do pai. Ele não usufruía daquilo que o pai tinha para ele. E assim é na nossa vida. A Bíblia diz assim, os últimos serão os primeiros. Por que os últimos serão os primeiros? Porque talvez aqueles que chegaram primeiro se acostumaram com a presença do Pai, se acostumaram com a provisão do Pai e não experimentaram coisas novas. Aqueles que chegaram por último se alegram com a presença do Pai, experimentam a novidade que o Pai tem para eles. E é isso que o Senhor tem para nós. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhes pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Assim como os homens, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Porque precisamos relacionar com Deus como um pai, que trabalha em favor daqueles que nele espera. É assim que o Senhor quer que tenhamos relacionamento com Ele. E o Senhor, Ele tem bens para nos dar. Precisamos ressignificar essa crença de escassez que há no nosso meio. De estarmos satisfeitos com a escassez aqui, esperando a recompensa no céu. Só que quando você vive uma vida escassa aqui, a sua esperança do céu, ela é vaga. Porque você precisa, o seu cérebro precisa entender o que é abundância, o que é reinar. Precisamos entender o reino dos céus como uma recompensa, como algo real. A questão é que falamos do reino dos céus como algo místico, como algo que não entendemos. Se não entendemos, é porque não buscamos, porque não batemos. Porque se dedicarmos o nosso tempo a buscarmos o conhecimento do reino dos céus, o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que revela o profundo e o escondido para aqueles que o amam. E como que eu provo meu amor para com o Criador? Lendo a sua palavra, orando, estando em silêncio na sua presença. Mas hoje o mundo é tanto barulho que não há mais momento de silêncio.
E como eu digo, a presença do Pai não está lá fora, ela está aqui dentro. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos, para o hoje, para o aqui e para o agora. E talvez você que me ouve pensa, é impossível isso que você está falando, Rose, na nossa vida. É possível. É um caminho estreito, mas é possível. Basta você decidir do fundo do seu coração experimentar a vida abundante que o Criador diz que existe. A história do povo no deserto. Deus tirou o povo escravo do Egito para ir conquistar Canaã, uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Canaã existia. Os cachos de uva de lá, eles comeram da uva de lá porque os espias trouxeram. Mas eles não alcançaram a terra prometida por causa da sua mentalidade de escravo. Somente Josué e Caleb, que eram crianças que cresceram no deserto, que refizeram a sua mentalidade, entraram na terra prometida. A questão não é se existe ou não. A questão é o quanto que eu acredito. Porque eu sou aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. Por isso o apóstolo Paulo dizia: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O mundo, ele tem criado tanto entretenimento para as pessoas, exatamente para as pessoas não terem tempo de achegar ao Criador. Lá no Egito, quando o povo começou a clamar a Deus, o que Faraó falou? Dá mais trabalho para que eles não tenham tempo de clamar ao Deus deles. Porque Faraó sabia que quando o povo de Deus se levantava e clamava, algo acontecia. A história já era contada. E hoje é o trabalho, é a Netflix, é a novela, é os filmes, é o WhatsApp, é o Instagram, é tanta coisa, é tanto entretenimento que se você não for sábio, se você não tiver sabedoria para edificar o seu tempo, você não vai dar conta de tirar um tempo para o Criador. E a promessa dele é: você não vai viver a vida abundante se você não viver o reino de Deus em primeiro lugar. O princípio é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, precisa ter coragem. Coragem para abandonar a vida que você não gosta, para experimentar de uma vida que você desconhece. E quem troca o certo pelo duvidoso? Só os que são considerados loucos. Mas são os loucos que fazem história. Precisamos nos posicionar. Se quisermos alcançar algo novo, existe algo novo para experimentarmos, mas é com coragem, é com renúncia, é com ousadia que vamos alcançar algo novo. Não é fazendo as mesmas coisas. Então, escreva, faz parte escrever o que eu tenho feito. Quais os resultados que eu alcanço fazendo essas coisas? É esses mesmos resultados que eu quero? Se sim, continua fazendo e aperfeiçoando. E parabéns. Mas se os resultados que você está tendo não é os resultados que você quer, escreva também quais os resultados que eu quero. O que eu preciso fazer para alcançar esses resultados que eu quero? É deixar de fazer o que eu estou fazendo agora para ter mais tempo, para dedicar a aprender, fazer isso daqui? Aí é você que precisa ter autorresponsabilidade, coragem para tomar a decisão. Ideias, decisões, desejos são sementes que Deus coloca no nosso coração. E ela só vai frutificar se eu plantar. Se eu não plantar, ela não vai frutificar.
Mas se eu plantar, eu não sei a quantidade de fruto que eu vou colher. Porque a Bíblia fala assim, Deus dá semente ao que semeia. E Ele faz com que essa semente cresça e frutifique, 100 por 1. Mas plantar a semente, o Criador não planta. É você que precisa plantar. E a minha mensagem é uma mensagem de ação, é uma mensagem de atitude, não é uma mensagem passiva. Porque por 25 anos, Deus me fez observar os resultados dos que agiam e dos que eram passivos. Os que agiam alcançaram, os que eram passivos não alcançaram. E a questão não está em Deus, está na pessoa. Então, se você não quer acreditar na Bíblia, a Bíblia diz isso, da mudança da mentalidade. Se você não acredita na Bíblia, acredita em Einstein. Porque Einstein também já dizia, querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas é loucura. O ápice da loucura é querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. E o que nós vemos é as pessoas querer uma vida diferente, mas todos os dias faz a mesma coisa. E aí a famosa frase, se Deus quiser vai acontecer. Se Deus quiser eu vou. Não vai nunca. Porque não é Deus que tem que querer, é você. É você que precisa desejar no seu coração. É você que precisa sair da sua zona de conforto e ir aprender a fazer aquilo que você quer fazer e fazer. É fácil? Não. Mas é simples. A questão é que nós complicamos o que é simples. Aí não fica simples, né? Quando complicamos o que é simples. Não significa que o que é difícil é difícil até você aprender a fazer. Porque você aprende a fazer, fica tudo. Há 2 meses atrás, eu gravar uma live não era difícil. Era impossível, era improvável eu estar diante de uma câmera gravando uma live. Mas eu decidi no meu coração obedecer. Porque eu quero experimentar a vida abundante que o Criador tem para mim. E eu entendi que eu só vou experimentar essa vida abundante se eu agir. E o desejo do meu coração era ler Provérbios de 1 a 31 durante janeiro. Eu estava plantando, ia ser desafiador para mim, mas eu estava plantando. E ele tocou no meu coração. Por que não? A Bíblia toda. Por que não compartilhar a sua experiência durante todo esse ano, pela manhã? E eu tinha 2 opções, obedecer ou não. Dar desculpas, porque o que a maioria faz é dar desculpas. Ah, mas ter que acordar todos os dias cedo, ter que todo dia, não tem ninguém na minha live, só tem uma pessoa na minha live. Aí, é em quem você tem crido? É nas pessoas? Você precisa receber glória do outro? Ou você busca o reino de Deus em primeiro lugar? Para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Porque é aqui que está a diferença. Se você faz para ser aplaudido ou se você faz para honrar. É entre você e ele. E ele conhece o seu coração. E a recompensa que vem dele, o outro não pode te dar. Então seja uma pessoa que modele outra pessoa. Seja humilde e aprenda com os outros. Seja humilde para sentar numa cadeira para aprender a fazer aquilo que você não sabe fazer. Porque a humildade é uma virtude dos sábios. A ignorância
é uma virtude do tolo. E é você que decide se quer ser sábio ou se quer ser tolo, porque ambos estão dentro de você e o que vai crescer é o que você alimentar mais. Deus é bom, Deus é justo. Ele faz com que sol e chuva nasçam sobre todos. Não ponha a culpa daquilo que você não tem conquistado em Deus, porque a culpa não é dele, é só e unicamente só sua. Porque a hora que você começar a agir diferente, fazer diferente, você vai ver coisas novas acontecendo na sua vida. E a paz e a alegria que isso nos traz, que isso nos proporciona, não tem preço. Aí começamos a experimentar a vida abundante que o Criador tem para nós. Não julgueis para que não sejais julgados. Não cabe a nós julgar. Deus, ele não nos colocou como juiz de ninguém. Eu preciso aprender a conviver com todos que acreditam na mesma coisa que eu e o que não acredita na mesma coisa que eu. E tá tudo certo. Porque Deus não me colocou como juiz de ninguém, mas eu preciso me posicionar naquilo que eu acredito. E para eu dizer para o meu irmão que ele está errado, eu preciso estar fazendo certo. Porque se eu estiver fazendo a mesma coisa que ele ou pior que ele, e eu disser para ele que o que ele está fazendo está errado, eu preciso primeiro tirar a trava que está no meu olho, para depois tirar dele. Primeiro eu preciso cuidar da minha vida. Primeiro eu preciso arrumar a minha casa. Para depois ajudar o próximo. A questão é que nós vemos o outro querendo ajudar o próximo, quando ele está morrendo, precisando de ajuda. E o segredo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que nós não obedecemos. A nossa ignorância é tanta, a trava nos nossos olhos é tão grande que nós não obedecemos. Nós não amamos a Deus em primeiro lugar, não nos sentimos amados por Ele, não amamos a nós mesmos e queremos ajudar o próximo. Aí eu não vou nem falar o que acontece, porque você já pensa aí o que acontece. Quando uma pessoa não ama a Deus, não se sente amada por Deus, não se ama e quer fazer pelo outro. Vai dar ruim para todo mundo. Porque tem princípios para obedecermos. Primeiro, amar a Deus. Buscar o reino dele em primeiro lugar. Segundo, amar o próximo, mas como a ti mesmo. Se você não se ama, você não tem condições de amar o próximo. E se amar envolve dizer não para o próximo. E às vezes dizer não para o próximo é uma forma de amar ele também. E nós confundimos que amar é dizer sim para tudo, é fazer tudo que o outro quer. E não é. Às vezes quando você faz tudo que o outro quer, você está ajudando ele a ir para o abismo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontram. Às vezes, quando nós ouvimos as mensagens sobre esse texto, não fica bem claro o que é a porta estreita e o que é a porta larga. Nós pensamos que a porta larga é só as festas, é só a bebida, é só as drogas. É isso também. Mas a porta larga também envolve a preguiça, a novela, a fofoca. Tudo é a porta larga. O que é a porta estreita? A leitura da palavra. Estudar, não estudar escolarizando, porque a escolarização ela faz muito pouca diferença na nossa vida. Estudar aquilo que você precisa praticar. Estudar algo que você gosta de fazer e quer praticar aquilo. Então vai estudar até aprender, até ficar bom naquilo.
orar. Talvez a porta estreita é você abandonar uma amizade, deixar um grupo de pessoas que você está acostumado a andar com eles, mas eles não estão com a mesma visão que você, então você vai precisar deixar esse grupo. É renúncia. São atitudes que precisamos tomar nas nossas vidas. Para vivermos a vida que o Criador tem para nós, precisamos andar de contramão com o que o sistema do mundo ensina. Eu não posso conformar com esse mundo. É o primeiro princípio, é fazer diferente. Só que as pessoas têm vergonha de ser diferente. Ser diferente é constrangedor mesmo. Só os fortes conseguem ser diferentes. Só os fortes se posicionam quando está todo mundo indo para a mesma direção. E para eu ser forte, a minha identidade precisa estar fortalecida. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber em quem eu tenho crido, eu preciso ter experiência com essa pessoa. Porque o porquê de ir todo mundo para uma mesma direção é porque não tem um norte, não tem algo que te direciona. Então vou para onde está indo a maioria mesmo. Só que geralmente a porta estreita é você ir contra a multidão. Se está todo mundo fazendo, para e pensa, por que está todo mundo fazendo? Qual o resultado do que todo mundo está fazendo? É esses resultados que eu quero para mim? A questão é que nós não fazemos perguntas, nós não questionamos. E quando questionamos, somos diferentes. Somos julgados e não somos aceitos. Mas não somos aceitos no lugar aonde não éramos para estar. E tá tudo bem não nos aceitar e nós saímos dali. Porque não é o lugar que é para você estar, é para você estar em lugar mais alto. Você precisa entender isso. A minha mensagem é para vencedores que querem se tornar mais do que vencedores. A minha mensagem não é para quem não está afim de levantar e fazer diferente. É o que diz aqui o versículo 6 de Mateus 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as pérolas, porque para que não pisem e voltando-se vos despedacem. Quem não está afim de fazer, não adianta você ensinar o caminho das pérolas para ele. Ele não está afim de fazer. E nem Deus obriga quem não está afim de fazer, porque Deus ele nos deu a liberdade. E aí você usa dessa liberdade que Deus te deu, ou para o bem ou para o mal. Ele falou, olha, escolhe hoje a quem você quer seguir. A bênção ou a maldição. Deus ele não interfere nas suas escolhas. Mas seja responsável para colher os frutos daquilo que você plantar. Porque se você plantar, você vai colher, bom ou ruim. Se você não plantar, você vai receber daqueles que plantaram. E aí você vai receber aquilo que o outro quiser te dar. Mas quando você planta, você é senhor da sua história, você é senhor da sua vida. E não tem nada melhor do que sermos senhores da nossa vida. Quando somos criança, tudo que mais almejamos é sermos independentes, fazermos 18 anos para sermos independentes. Hoje eu nem sei se as crianças pensam mais assim, porque é tanta omissão, é tanta negligência, é tanta meninice, que os pais não ensinam mais os filhos quererem ser independentes, virarem homens, virarem mulher. Porque hoje a vontade dos pais é que os filhos fiquem em casa até 30, 40 anos. E o filho que fica em casa até 30 anos, dificilmente ele vai sair de casa depois dos 30. Tá tudo invertido, tá tudo errado. E não experimentam a vida abundante que o Criador tem para nós. Porque há uma vida abundante para experimentar, mas não é de qualquer jeito. Se não cumprir princípios, não vai alcançar.
essa vida abundante que o Criador tem para nós. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Às vezes as pessoas temem os falsos profetas. Por que que temem? Porque não tem conhecimento. A Bíblia diz assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. As pessoas não querem buscar o conhecimento. Por isso são levados por ventos de doutrina. Como que eu sei se uma pessoa é um falso profeta ou não? É simples, pelos frutos. Olha para os frutos dessa pessoa. Mas como que você vai saber julgar os frutos se você não tem os frutos? Só é enganado por um falso profeta aquele que é falso também. Porque aquele que é verdadeiro, ele não é enganado pelos falsos profetas. Como julgar se alguém é um falso profeta ou não? A Bíblia fala de princípios. Olha se é uma pessoa bondosa, se é uma pessoa que honra pai e mãe, uma pessoa que honra a sua família, que é casado, que é pai de filho, que governa bem a sua casa. Olha para esses princípios na vida da pessoa. Mas se é uma pessoa que não é casado, que é separado, que não tem filho, que os filhos tem um filho com um filho com outro, não honra pai e mãe, olha para os frutos dessa pessoa. Não podemos julgar a pessoa, mas os frutos da pessoa, a Bíblia manda olhar para os frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Precisamos parar de ser meninos, de sermos medrosos. Temos mais medo do homem do que de Deus. Temos medo de falar a verdade com integridade. Porque Jesus, quando a árvore não dá fruto, ele corta. Uma árvore que não dá fruto, ela não serve para nada, então corta, que aí nasce outra ali no lugar. Quem entra no reino dos céus? Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Isso aqui é muito sério. Porque às vezes as pessoas estão ensinando algo que Deus não mandou. Hoje eu acordei pensando em algo e Deus ministrou no meu coração e eu prometi para mim mesma que eu não vou negligenciar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Passamos por uma onda de pastores se suicidando. E quando nós ouvimos que um pastor se suicidou, qual que é a ideia que temos? Nossa, é porque ele estava fazendo a obra de Deus. E o que Deus ministrou no meu coração, que se ele se suicidou é porque ele não estava fazendo a obra de Deus da forma correta. Porque tem princípios para fazer a obra de Deus de forma correta. Quais os princípios? Amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar o seu reino em primeiro lugar. O que é o reino de Deus? Alegria, justiça e paz. Então, se esse pastor não está com alegria, com justiça e com paz, ele não estava buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Ele estava fazendo com a força da sua mão. E aí ele não pode pôr a culpa em Deus. Porque aí o nome de Deus não é glorificado. Quando nós ouvimos dizer que um pastor se suicidou, o nome de Deus não é glorificado. E aí queremos falar, nossa, a obra de Deus é difícil, a obra de Deus é penosa. Não. A ignorância é difícil. A falta de humildade é difícil. E precisa levantar pessoas com coragem para falar isso. Porque aquele que está à frente do povo, ele precisa ter humildade para aprender. Se ele ficou doente, tenha humildade para reconhecer que está doente, que precisa de ajuda. Não é levar até o fim e aí tirar aquilo que não te pertence, a sua vida não te pertence. Então, uma pessoa que se suicida, ele não pode dizer que estava fazendo a obra de Deus. Ele pode até pensar que estava fazendo, mas não estava fazendo. E aqui é o que Jesus vai falar.
Senhor, mas em seu nome profetizamos, em seu nome expulsamos demônio, em seu nome fizemos isso. Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Em primeiro lugar, eu preciso buscar qual é a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é que eu tenha uma vida e uma vida em abundância, porque para isso ele se esvaziou da sua glória, esteve aqui entre nós, morreu e ressuscitou, para que hoje eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. É o Evangelho. Não tem outro Evangelho. Porque se tem, eu não conheço. E tem 25 anos que eu estou nesse caminho. Não podemos pôr a culpa das nossas negligências, da nossa ignorância em Deus. Porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso. Porque quando eu faço isso, eu estou tirando isso dele e eu não posso. E aí Ele vai falar: eu não te conheço. Porque aquele que faz a minha vontade é aquele que me conhece. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que eu adoeça cuidando do outro. A vontade de Deus é que eu ame a Deus em primeiro lugar. Que eu ame ao próximo como a mim mesmo. Primeiro eu preciso me amar. Se eu não estou me amando primeiro, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Aí eu não posso pôr a culpa nele, porque ele é Deus de princípios. Ele não quebra os seus princípios. A questão é que nós não sabemos o que é princípios. Eu não sei o que é regra e o que é princípio. E eu obedeço mais regras porque me é ensinado regras. Não me é ensinado princípios no sistema desse mundo. Na escola, não me é ensinado princípios. Eu aprendo o que é regra durante a minha vida inteira. Então eu obedeço regra e quebro princípios. E aí eu não experimento a vida abundante que ele tem para mim e ponho a culpa nele. A culpa não é dele. Em todo tempo ele é bom. Em todo tempo ele é bom. Para fazermos a vontade de Deus, é simples, mas é preciso olhar para dentro de nós mesmos e nos posicionarmos diante da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Quem está vivendo a vontade de Deus não se suicida, não tira a sua vida, não encontrou a sua real identidade. E por quê? Porque não buscou o conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O meu povo perece porque não busca o meu reino em primeiro lugar. O meu povo perece porque não me conhece. Porque se me conhecesse, estariam comendo do melhor dessa terra. Tem princípios. Deus não quebra princípios. Eu já tinha lido Provérbios várias vezes, mas quando eu comecei a ler Provérbios para ensinar a série de provérbios que eu estava gravando e que eu li Provérbios 1, o meu coração se estremeceu. Provérbios 1 fala assim: vocês não quiseram me ouvir, vocês não quiseram aprender de mim, não quiseram a sabedoria. Mas na hora que vem a necessidade, que a angústia vem, vocês vão pelas madrugadas me clamar e me buscar e orar. Aí Deus responde: eu não vou ouvir vocês, eu vou rir de vocês no dia da angústia de vocês. É duro esse discurso, mas é a verdade, porque precisamos aprender a sermos responsáveis pelas nossas ações. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O segredo não está em ouvir. O segredo não está em ouvir e em conhecer. O segredo está em praticar. Mas os três andam juntos. Porque eu preciso ouvir para conhecer e para praticar. A questão é que eu ouço muito, eu conheço muito, mas eu pratico pouco. E o praticar é plantar a semente. Se você não planta, você não colhe.
A vida com o Criador é uma vida simples, é uma vida prazerosa. Mas só os humildes entendem isso. Só aqueles que têm um coração ensinável, só aqueles que têm coragem de recomeçar. Porque às vezes as pessoas querem manter uma pose onde elas não estão mais, mas elas não querem se arrepender. E o reino dos céus é um reino de arrependimento. Errar faz parte da humanidade. O que não deveria fazer parte da humanidade é permanecer no erro. Porque permanecer no erro é orgulho. E a Bíblia fala que os orgulhosos serão abatidos. Quando a nossa casa está alicerçada no Criador, vem a chuva, vem os ventos, mas nós não vamos cair, porque sabemos em quem temos crido. Eles ficavam admirados da doutrina de Jesus, porque Jesus falava com autoridade. Quem fala com autoridade? Aquele que experimenta daquilo que está falando. É diferente você ouvir uma pessoa que experimenta daquilo que está falando do que você ouvir uma pessoa que só está falando de teoria. E na minha adolescência, quando eu comecei a ouvir testemunhos, mensagens, o meu coração ardia por ter a minha história para contar. Eu não queria contar a experiência do outro. E hoje eu tenho a minha história para contar. A minha história para compartilhar. Eu tenho experiência com o Criador. Eu sei que Ele é bom. Eu preciso defender o seu nome. Não porque Ele precisa, porque eu preciso, porque eu quero. Porque Ele fez tanto na minha vida que eu não posso, porque eu tenho fome e sede de justiça. E eu não posso ver as pessoas indo para o abismo e ficar escondida debaixo de uma caixa, porque eu sou sal dessa terra e luz desse mundo. E eu tenho sido abençoada com mensagens de pessoas que estão me incentivando a ir além. É através da mensagem dessas pessoas que estão me incentivando a ir além que eu decidi também trazer uma mensagem para aqueles que precisam ir além. Porque nós, seres humanos, nós precisamos ser encorajados. É através de ouvir a palavra de Deus que a fé nasce no nosso coração. E é somente quando a fé nasce que nós agimos. E Jesus, ele diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? Às vezes a vontade de desistir, a vontade de não fazer, ela vem todos os dias. A timidez, ela vem. Mas a Bíblia diz assim, os tímidos não herdarão o reino dos céus. E como eu estou sendo abençoada por outras pessoas, como não abençoar também? Porque é dando que se recebe. Enquanto os filhos da luz estão trancados, escondidos, deixando de brilhar, os filhos das trevas estão aí reinando nesse mundo. Não precisamos querer a glória desse mundo, mas precisamos reinar nessa terra. A glória do mundo é uma coisa, reinar na terra é outra coisa. Precisamos ser inteligentes, precisamos buscar o conhecimento acima do ouro e da prata e praticar aquilo que aprendemos, porque se não praticarmos, não faz sentido, mas se praticarmos, nós vemos o fruto do nosso plantio. E que venhamos aprender com Jesus. Que Jesus seja o nosso mestre, que Jesus seja o nosso Senhor, que Jesus seja aquele que eu doe a minha vida por Ele, porque Ele já doou a dele por mim. Jesus, ele diz assim, não temeis o homem, que pode sim matar o seu corpo, mas temei a Deus, que pode matar o seu corpo e lançar no inferno. A diferença é que nós temos temido ao homem e não a Deus. Quando Jesus esteve aqui entre nós, ele morreu e ressuscitou,
E quando ele ressuscitou e foi para o céu, ascenso aos céus, o véu que nos separava da presença de Deus, ele foi rasgado de cima a baixo. E hoje, eu e você temos livre acesso ao trono da graça. Através de Jesus, eu e você temos livre acesso a Deus. Não impeça que o outro te afaste dessa presença. Porque é entre eu e ele, é entre você e ele. O reino de Deus, ele não está lá fora, ele está dentro de você. Faça um excelente dia. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você tenha força e coragem para cumprir o seu propósito aqui nesse mundo. Porque se você está aqui nesse mundo, você tem um propósito. Mas você precisa fazer o que o versículo 7 de Mateus 6 diz. O versículo 7 de Mateus 7 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate se abre. Não se conforme. Se você ainda não está vivendo a vida abundante que Jesus tem para você, não se conforme com a escassez. Mas busque, bate, até que se abra, até que se revele a você. Porque Deus, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhes pedirem. Deus, ele tem bens para nos dar. Deus, ele tem vida abundante para nos dar nesse mundo. E com o futuro, a vida eterna. O céu é uma recompensa. E a vida eterna, ela se inicia quando eu tenho um encontro com o Salvador, com Jesus. Quando eu encontro com Jesus, eu preciso mudar a minha mentalidade. Mentalidade escrava, que aprendeu com o sistema desse mundo a escassez. E eu só vou experimentar a vida abundante do Criador se eu não me conformar com os ensinamentos e com o sistema desse mundo. Porque tem coisa nova chegando para nós. Tem novidade chegando para nós. Mas para experimentarmos e para vivermos essas coisas novas, precisamos renovar nossa mentalidade. Precisamos firmar nossa identidade no Criador.